Era uma noite gélida, com o termômetro marcando -30, quando uma jovem se viu sozinha na porta de casa, com apenas uma pequena mala e o eco das palavras da mãe ainda cortando como faca: vai congelar na rua, igual ao teu pai. O apartamento herdado da avó, que deveria ser um refúgio, tornou-se a faísca de uma briga que queimou os últimos fios de afeto entre elas. Boa noite, ouvintes. Eu sou André Branco, e este é o canal Almas Entrelaçadas. Hoje trago para vocês uma história que vai tocar fundo em seu coração. Acompanhem cada palavra. A cama rangeu quando Aglaia se levantou. A luz do sol mal conseguia furar as cortinas pesadas, mas ela sabia, lá fora, o dia estava claro e cortante, com o termômetro marcando 27 graus negativos. Encolhendo os ombros, envolveu-se em um ralo quente. Na cozinha, a avó, Vera Alexandrovna, já se movia com uma energia que desafiava seus 75 anos. Mas havia algo diferente em seus gestos naquela manhã, uma solenidade que não passava despercebida. Bom dia, minha flor, disse a avó, com um sorriso que não chegava aos olhos. Fiz seus panquecas favoritas, de queijo. Aglaia conhecia aquele sinal, sempre que Vera ficava ansiosa, preparava algo especial. A velha senhora suspirou fundo e sentou-se à mesa. O notário ligou ontem. Os papéis estão prontos. Podemos ir assinar a doação quando quiser. Aglaia congelou. Há tempos a avó falava em passar para ela o apartamento de 2 quartos, em um dos melhores bairros da cidade, mas a jovem sempre evitava o assunto, como se falar sobre isso pudesse atrair má sorte. Vó, por que agora? Você ainda vai viver 100 anos, tentou brincar, mas a resposta foi séria: ninguém sabe o dia de amanhã, minha filha. E sua mãe, a voz tremeu, pode dar problema quando eu não estiver mais aqui. Você sabe como ela é. Aglaia sabia. Larissa Bogdanova, sua mãe, não falava com a avó havia anos. Depois que o pai de Aglaia, um artista sonhador, morreu congelado numa calçada após mais uma bebedeira, Larissa afundou no ódio e no álcool. Acusava o marido por todas as suas falhas, embora ela mesma não ficasse atrás no vício. Aos 16, cansada dos gritos e das acusações, Aglaia havia se mudado para a casa da avó. Agora, aos 23, cursava o último ano de medicina e trabalhava como enfermeira para se sustentar. Está bem, vó, cedeu, depois de um silêncio. Mas nada de assinar nada sem mim. Quero ler cada linha. O alívio no rosto de Vera foi visível. 3 dias depois, estavam na cartório. Tudo estava impecável, sem armadilhas. Aglaia era agora dona do apartamento e embora, claro, a avó continuasse morando ali. Parecia que, enfim, a vida começava a se ajeitar. Os estudos iam bem, a saúde de Vera estava estável, até que o inesperado bateu à porta. Uma noite, o interfone soou. Do outro lado, uma mulher que Aglaia mal reconheceu, Larissa, envelhecida além dos anos, com olheiras fundas e um sorriso forçado. Oi, filha. Posso entrar? Aglaia recuou em silêncio, deixando-a passar. A mãe avançou até a sala, onde Vera lia um livro. Que surpresa, Larissa, disse a avó, gelada. Vim visitar a família, respondeu ela, olhando ao redor com um brilho calculista. Que lugar bonito. Acolhedor. Aglaia sentiu o corpo tenso. Conhecia aquele olhar avaliador. Larissa nunca aparecia sem motivo. Fala logo. O que você quer? A máscara de cordialidade caiu. Preciso de dinheiro. Perdi o emprego. Vou perder o apartamento por dívidas. Não tenho para onde ir. Vera cruzou os braços. Quanto? Muito. Mas tenho uma proposta. Os olhos de Larissa pousaram em Aglaia. Ouvi dizer que a escritura está no seu nome. Passe para mim, eu vendo e quito minhas contas. Vocês ficam com minha kitne, que o banco vai tomar logo mesmo. Aglaia não podia acreditar. Você quer que a gente troque este apartamento por um imóvel que você vai perder, enquanto você some com o dinheiro? Não vou sumir, retrucou Larissa. Vou ajudar vocês. Só não tenho onde cair morta agora. Não, foi a resposta firme. Esta casa é minha. Ingrata, explodiu a mãe. Eu te criei. Você me torturou,
corrigiu Aglaia, amarga. Só me lembrava que eu existia para xingar meu pai, enquanto afundava na garrafa igual a ele. Não tenho direito de exigir nada. Larissa se levantou, trêmula de raiva. Sou sua mãe. Você me deve. Não devo minha casa. A discussão escalou até Larissa se virar para Vera. E você, mãe? Não vai ajudar sua própria filha? Ajudei você a vida toda, Larissa. Mas você só soube pedir mais. Agora a decisão é de Aglaia. Ah, é? Rosnou Larissa, os olhos injetados. Pois vão se arrepender. Ainda vou cobrar o que é meu. E saiu batendo a porta com força. 2 meses se passaram. Aglaia tentava esquecer o episódio, mergulhada nos estudos e no trabalho. Até que uma ligação não atendida da avó a deixou em alerta. Ao chegar em casa, encontrou a porta aberta e a sala virada de cabeça para baixo, móveis tombados, objetos espalhados. Vera jazia no chão, inconsciente, ao lado de um abajur quebrado. Com as mãos trêmulas, Aglaia chamou a ambulância e acompanhou a avó até o hospital. O diagnóstico foi implacável: derrame massivo. Vera nunca saiu do coma. 3 semanas depois, partiu. O enterro foi íntimo, só amigos próximos. Larissa não apareceu. Mas quando Aglaia voltou para casa após o velório, encontrou a mãe sentada na sala, como se fosse a dona do lugar. Como você entrou? Perguntou, exausta. Guardei uma chave, e o Larissa, com um sorriso torcido. Agora o apartamento está livre. Posso morar aqui. Aglaia sentiu o sangue ferver. Esta casa é minha. Você não fica. Sou sua mãe, declarou Larissa, afundando-se na poltrona. Tenho direito de estar com minha filha. Ou você que sai. Até ajudo a arrumar suas coisas. Você perdeu a cabeça, gritou Aglaia, o coração aos pulos. Saia já. Não me desafie, avançou Larissa, o hálito carregado de álcool. Sei que a velha te passou tudo. Não é justo. Sou filha dela. Preciso desse lugar. Ela te excluiu porque sabia que você ia destruir tudo, disse Aglaia, baixa. Vá embora. Agora. Não vou. Larissa pegou um vaso da mesa. Ou você me passa a escritura, ou vai se arrepender. Chama a polícia, então. Direi que você me agrediu. Quem vão acreditar? Na mãe desamparada ou na filha egoísta que roubou sua casa? Aglaia tentou pegar o celular, mas Larissa o arremessou longe. Não se atreva, berrou, levantando o vaso. Aglaia esquivou-se, e o objeto estilhaçou-se contra a parede. O que veio depois foi uma luta suja. Larissa, apesar da idade e da embriaguez, tinha força. Empurrou a filha contra o sofá e montou sobre ela, cuspindo palavras: assina os papéis. Ou juro que você não sai viva daqui. Com um esforço sobre-humano, Aglaia conseguiu se livrar, mas a mãe, cega de ódio, não recuou. Aglaia, ainda trêmula, segurou-se na parede para não cair. Vosda, gritou, apontando para a porta com dedos que mal obedeciam. Sai daqui, demônio! Larissa ergueu-se com dificuldade, o peito arfando como um fole enferrujado. Você ainda vai se arrepender, cuspiu, os olhos injetados de ódio e vodka. Sei onde você trabalha. Vou contar a todos que tipo de filha ingrata você é. Não me importo. Vaza. Ela mediu Aglaia com um olhar que queimava como ácido, cada sílaba um golpe de faca. E eu volto. E quando voltar, você vai desejar nunca ter nascido. E cumpriu a ameaça. Uma semana depois, Aglaia encontrou a fechadura da porta arrombada, os ferrolhos retorcidos como ossos quebrados. Teve que chamar um serralheiro às pressas, trocar todas as travas, mas o medo já havia se aninhado sob sua pele. Poucos dias depois, Larissa apareceu no hospital onde a filha trabalhava, e rompendo pela recepção como um furacão de gritos: essa vagabunda me jogou na rua. Minha própria filha me abandonou. Os seguranças a arrastaram para fora, mas o veneno de suas palavras permaneceu no ar, envenenando cada olhar dos colegas. Aglaia sentia os murmúrios nas costas, o peso da vergonha alheia. Depois veio o inverno. Termômetros marcavam 30 graus abaixo de zero.
Aglaia voltava para casa após um plantão noturno, os pés dormentes de frio, quando a encontrou, Larissa, encolhida na escadaria do prédio, os lábios arroxeados, os dedos crispados como garras. De novo você? Perguntou Aglaia, a voz rouca de exaustão. Vai embora, mãe. Não vou te dar a casa. Deixa eu entrar, suplicou Larissa, os dentes batendo. Estou congelando. Não tenho para onde ir. O banco tomou meu apartamento. Não tenho nada. Aglaia hesitou. Algo dentro dela gritava que, se abrisse aquela porta, nunca mais conseguiria fechá-la. Não, disse, firme. Não confio em você. Vá para um abrigo. Lá te ajudam. Você recusa ajuda à própria mãe num frio desses, rugiu Larissa, a voz quebrando em um uivo de fúria. Posso te dar dinheiro para um hostel, mas não entro com você. Engasgue-se com seu dinheiro, vociferou a mãe, os olhos vermelhos de ódio. Engasgue-se com essa casa, sua desalmada. E então, num ímpeto de violência, agarrou Aglaia pelos ombros e a empurrou contra a grade da escada. A jovem só não despencou porque se agarrou ao corrimão com unhas e dentes. Saia, ou chama a polícia, berrou, tirando o celular do bolso. Chama. Larissa avançou novamente, tentando arrancar o aparelho de suas mãos. Na luta, tropeçaram até a porta do apartamento. Aglaia, em desespero, empurrou a mãe para trás e se jogou para dentro, trancando a porta com um baque surdo. Mas Larissa foi mais rápida. Um pé se enfiou na fresta, impedindo que a porta se fechasse. Abre, gritava, batendo com o corpo contra a madeira. Sou sua mãe. Não pode fazer isso comigo. Vá embora. Aglaia empurrava com todas as forças, os músculos ardendo. Apodreça na rua, como seu pai. Num movimento brutal, Larissa arremessou o próprio peso contra a porta. Aglaia voou para trás, caiu de costas no chão. A mãe invadiu o apartamento como uma tempestade, ofegante, os olhos selvagens. Vou te botar para fora. Essa casa é minha. Agarrou Aglaia pelos cabelos e a arrastou em direção à saída. A filha se debateu, chutou, mas Larissa, possuída por uma força desumana, era mais forte. Com um último empurrão, jogou a filha para fora e trancou a porta com o estrondo final. Apodreça na rua, como seu pai, ecoou a voz de Larissa do outro lado. Aglaia bateu na porta até os nós dos dedos sangrarem. Gritou. Ameaçou chamar a polícia. Mas ninguém respondeu. Vestindo apenas um ralo, sem telefone, sem chaves, ela ficou presa na escadaria gelada, o vento cortando sua pele como lâminas. Foi só quando os vizinhos do andar de baixo ouviram os berros e vieram investigar que Aglaia foi salva. O casal idoso a envolveu em cobertores, chamou a polícia. Quando os agentes arrombaram a porta, encontraram Larissa já embriagada com uma garrafa de licor que roubara do armário, vociferando que a casa era dela. Os documentos, porém, contavam outra história. Larissa foi levada sob custódia. No dia seguinte, um processo criminal foi aberto, invasão de domicílio, agressão, ameaças. O juiz a condenou a 2 anos em liberdade condicional, com tratamento obrigatório para alcoolismo. Mas ela nunca admitiu culpa. Até o último dia no tribunal, insistiu que a filha havia roubado. Nos 5 anos seguintes, Aglaia não viu a mãe. Terminou a faculdade. Conseguiu um emprego em uma clínica de elite. Conheceu Mikhail, um arquiteto talentoso e gentil, que se mudou para seu apartamento depois do casamento. A vida, finalmente, começava a fazer sentido. Até que, numa noite de novembro, o interfone tocou. Aglaia abriu a porta e congelou. Lá estava Larissa. Mais velha. Mais magra. Com sacolas de plástico cheias de trapos aos pés. Olá, filhinha, disse, a voz trêmula. Posso entrar? Aglaia a encarou em silêncio. A mulher que a havia jogado para morrer de frio. Que a havia humilhado, agredido, traído. Agora, uma mendiga à sua porta, os olhos fundos, as mãos tremendo. Não havia piedade em seu coração. Nem ódio. Só um cansaço profundo, como se todas as lágrimas já tivessem secado há muito tempo. Não tenho onde morar, continuou Larissa, a voz quebrando.
Durmo na estação. Está ficando muito frio. Talvez, só por alguns dias. Mudei, jurou. Não bebo mais. Não vou atrapalhar. Só preciso de um canto. Mikhail apareceu no corredor, silencioso, apoiando a mão nas costas da esposa. Aglaia respirou fundo. Não, adeus, mãe. E fechou a porta. Tem certeza? Murmurou Mikhail, puxando-a para um abraço. Ela sentiu, encostando a cabeça em seu ombro. Já decidi isso há muito tempo. Ela nunca vai mudar. Do lado de fora, nenhum barulho. Nenhum grito. Nenhuma súplica. Apenas o som de passos se afastando, devagar, como se carregassem o peso de uma vida inteira de erros. Um mês depois, Aglaia recebeu uma notificação dos serviços sociais. Larissa havia sido encontrada em um abrigo para sem-teto, com os dedos dos pés e das mãos congelados. Entre delírios de febre, murmurava que tinha uma filha, mas que ela a abandonara. Aglaia foi até o abrigo. A mãe estava deitada em um leito estreito, entre outras figuras encurvadas pela miséria. Ao vê-la, Larissa virou o rosto para a parede. Veio ver como eu morro, arranhou, a voz áspera como lixa. Não, respondeu Aglaia, seca. Vim dizer que vou pagar seu tratamento. E arrumei uma vaga para você em uma casa de repouso. Tem cuidados médicos, estrutura boa. Mas não vai morar comigo. Larissa se virou devagar. Havia lágrimas em seus olhos, ou talvez fosse apenas a luz fraca do quarto. Por que você me odeia tanto? Não te odeio, mãe, disse Aglaia, sem um pingo de emoção. Só não acredito mais em você. E não quero você perto da minha família. Família? Larissa se apoiou nos cotovelos, os olhos de repente alertas. Você tem filhos? Aglaia pousou a mão no ventre, quase imperceptível. Em 5 meses. 3 anos se passaram. Larissa vivia na casa de repouso, onde Aglaia depositava pontualmente uma mesada. Visitas eram curtas, uma vez por mês, sem intimidades. Às vezes, levava Timofei, o filho, mas nunca o deixava sozinho com a avó. Até que, numa dessas visitas, notou algo diferente. Sobre a mesinha de cabeceira de Larissa, uma fotografia antiga, ela e o pai de Aglaia, jovens, sorrindo, com uma bebê nos braços. Encontrei entre minhas coisas, explicou Larissa, seguindo seu olhar. Éramos felizes naquela época. O que aconteceu? Perguntou Aglaia, pela primeira vez em anos. Larissa ficou em silêncio por tanto tempo que Aglaia achou que não responderia. Não sei, admitiu, finalmente. A vida desandou. Seu pai começou a beber. Eu ficava com raiva, depois comecei a beber também. Quando ele morreu, culpei todo mundo, menos a mim mesma. Olhou para o neto, brincando com um ursinho de tricô que ela mesma havia feito. Perdi muita coisa, Aglaia. Só agora estou entendendo. Aglaia não disse nada. Mas na visita seguinte, foi com Mikhail e Timofei. E, pela primeira vez em anos, quando foram embora, abraçou a mãe. Não foi um abraço longo. Não foi um perdão. Mas foi algo. Porque às vezes, para curar, não é preciso amar. Basta parar de sangrar. Para construir uma ponte sobre o abismo, é preciso primeiro admitir que o abismo existe. E foi isso que Aglaia fez. Não com palavras, não com promessas vazias, mas com aquele gesto pequeno e pesado, o abraço que não pediu permissão para acontecer. A mãe sentiu o peso dos anos naqueles braços, a distância que nunca seria preenchida, mas que, pela primeira vez, não doía como uma faca. Doía como uma cicatriz, e até isso era um alívio. Porque há feridas que não fecham com colírio ou curativos. Há rachaduras que só começam a sarar quando paramos de fingir que não estão lá. Aglaia não perdoou. Talvez nunca perdoasse. Mas deixou de lado a ilusão de que o tempo, sozinho, consertaria o que havia sido quebrado. O tempo não conserta nada. Ele só revela o que já está podre ou o que ainda pode ser salvo. E naquela sala, entre o cheiro de chá frio e o tic-tac do relógio de parede, algo se moveu. Não foi um milagre. Foi apenas o primeiro tijolo.